E Gabigol deixou no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro em dezembro. Vídeo de hoje do canal da Nicola repercute a informação no dia seguinte ao gol dele, que garantiu a vitória da Raposa. Preciso falar também sobre Marcos Leonardo, ponto final na questão envolvendo o Al Hilal e também o São Paulo. Duas ótimas novidades no São Paulo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora começar o nosso conteúdo de agora com as últimas do mercado. A primeira informação é sobre Brasil e França, que estão negociando um amistoso para o mês de março. Em preparação à Copa do Mundo, a tendência é que esse jogo aconteça nos Estados Unidos, de acordo com a imprensa francesa. Bora falar sobre o São Paulo com duas boas notícias. Tricolor, depois de vencer o Botafogo, teve duas preocupações: situações físicas de Enzo e Wendel, os dois laterais esquerdos do São Paulo. O Enzo saiu sentindo o tornozelo e o Wendel reclamava de um desconforto na coxa. Ambos passaram por exames nessa segunda-feira e devem ter condição de jogo para quinta-feira, confronto decisivo do São Paulo contra a LDU em Quito, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Os exames no Enzo apresentaram apenas um trauma no tornozelo esquerdo. O próprio técnico Hernan Crespo já havia meio que cravado que o Enzo Dias estaria no campo para a partida de quinta-feira. Em relação ao Wendel, não há lesão muscular no adutor da coxa, apenas um edema. E a tendência é que ele também consiga ficar à disposição. Com isso, o São Paulo vai ganhando peças importantes. Marcos Antônio e Arboleda, que são titulares absolutos e que vinham no processo de recuperação, ganharam bons minutos na partida contra o Botafogo e também se colocaram à disposição. Lucas Moura, Luiz Gustavo e Oscar não devem ficar prontos para a partida de ida. No melhor dos cenários, o trio ficaria à disposição para o jogo da volta, marcado para outra quinta-feira. As chances de Oscar e Luiz Gustavo estarem nesse jogo são menores do que as de Lucas Moura. Ferreira segue como dúvida, sentiu um desconforto e não enfrentou o Botafogo. Já Luciano, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, estará à disposição de Hernan Crespo. Bora te falar sobre o São Paulo com novidade importante no campo político. Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor desde o primeiro dia de Júlio Casares, não será o candidato à presidência pela situação. Eleição marcada apenas para dezembro do ano que vem, mas já começaram todas as movimentações e tratativas sobre o tema. Belmonte tinha o objetivo de se tornar o presidente do São Paulo, sucedendo Júlio Casares. Isso está descartado. Relação entre Belmonte e Casares cada dia pior, há um distanciamento grande entre o que é feito no Morumbi e o que é feito na Barra Funda. Não dá, inclusive, para descartar que o Carlos Belmonte não fique até o fim do mandato do Júlio como diretor de futebol. Nessa sexta-feira, o presidente do Tricolor se reuniu com conselheiros de duas chapas para conversar a respeito dos rumos da política. Ele pediu para que se evitasse falar sobre eleição, sobre política, sobre conchavos e acordos. A ideia é que esse assunto venha à tona apenas a partir do fim do primeiro trimestre de 2026, quando vão restar mais ou menos 9 meses até a eleição. O Júlio entende que todo esse processo pode prejudicar o departamento de futebol, mas ficou combinado entre todos os participantes dessa reunião na sexta-feira que Belmonte é carta fora do baralho. Vamos ver como é que o diretor de futebol se sai ou responde a essa decisão. Quando o Júlio é eleito e o Carlos Belmonte lhe garante muitos votos, existia a expectativa de que o Belmonte fosse o sucessor natural dele. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, mas quem deve ser o candidato do Júlio? Está absolutamente indefinido. Mara Casares, ex-mulher do Júlio, Outen Aires de Abreu, presidente do conselho, e Márcio Carlomagno são alguns dos nomes especulados sem confirmação. Agora é hora de falar sobre Marcos Leonardo, ponto final na novela envolvendo o futuro do atacante que quase foi parar no São Paulo. Tricolor fanático de infância, ele tentou convencer o Al Hilal a liberá-lo por empréstimo, não aconteceu e nessa segunda-feira o martelo foi batido, ele fica no time saudita, mesmo tendo seu conterrâneo, seu companheiro de equipe, Renan Lodge, recorrendo à justiça. A situação do Marcos Leonardo é diferente. O Al Hilal prometeu entregar a camisa 9 para ele e utilizar como peça fundamental na Liga de Campeões da Champions. Inclusive a estreia do Al Hilal acontece nesta terça-feira contra o Al Doail e existe uma chance real de o Marcos Leonardo ser titular. Não para por aí. O Al Hilal também assegurou que no máximo até dezembro ele vai estar à disposição para a disputa do Campeonato Saudita.
tudo por conta de uma mudança no regulamento do Campeonato Nacional que vai acontecer e vai permitir que atletas contratados com menos de 21 anos de idade sigam sendo aproveitados, mesmo depois de estourarem essa idade. É o caso do Marcos Leonardo. Ele foi contratado do Benfica por 40 milhões de euros para essas vagas, 2 vagas que existiam para sub-21. Hoje ele tem 22 anos de idade, na teoria estaria impedido de jogar, mas vai haver essa mudança no regulamento do Campeonato Saudita. Diante desse cenário, Marcos Leonardo não vai à FIFA, desiste da possibilidade de uma rescisão de contrato e frustra os planos de clubes brasileiros que sonhavam em contratá-lo, entre eles o São Paulo. Bora falar agora sobre Gabigol, que foi o herói da vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Bahia de virada em Salvador. Gabigol sai do banco para marcar um lindo gol de fora da área, num chute depois de uma cobrança de falta. Mas o que mais repercutiu depois dessa partida foi a declaração do Gabigol colocando em dúvida seu futuro. Ele disse o seguinte, abre aspas, é difícil falar sobre treinador, né? Ele tinha sido perguntado sobre essa questão e a relação dele com o Leonardo Jardim. Na comemoração do gol ele vai dar um abraço no treinador português. E o Gabigol completa, venho trabalhando bastante, buscando minutos. É claro que todo jogador quer jogar, é sempre muito difícil, mas trabalhando a gente vai conseguir ajudar o time. Depois ele completa, a gente tem uma relação incrível, se referindo justamente ao Jardim. Falo sobre tudo. E eu tive muitas dúvidas com ele sobre a questão do staff. Eu busco minutos, ele sabe disso. O Cruzeiro tem vindo num ano maravilhoso. E aqui é a parte mais importante, e em dezembro a gente vai voltar a conversar. Essa resposta foi claramente sobre a possibilidade de ser mais ou menos aproveitado e sobre o incômodo dele de ser reserva. O Gabigol deixando bem claro que vai aceitar continuar jogando menos do que imaginava até o fim da temporada, mas em 2026 vai querer avaliar quais são os planos do Cruzeiro para com ele antes de tomar sua próxima decisão. Eu já tinha contado para vocês, coisa de um mês atrás, antes das janelas fecharem, que ele havia pedido para que seu empresário encontrasse clubes para que ele pudesse deixar o Cruzeiro. E esse foi o grande ponto. Há uma dificuldade grande de achar times de ponta que topam bancar seus vencimentos. Hoje o Gabigol ganha 2 milhões e 400 mil reais por mês. Na metade da temporada fica ainda mais complexo. A imaginação, a expectativa é de que para janeiro, com o início de temporada, possam surgir interessados. Gabigol que tem contrato até dezembro de 2028 e voltou a marcar um gol pela primeira vez desde 20 de julho, quando havia anotado no confronto contra o Juventude. Gabi que já tem 118 gols no Campeonato Brasileiro, desde que ele estreou no Campeonato Brasileiro, ele é quem mais marcou gols, o segundo está bem distante, o Pedro, com apenas 82 gols marcados. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tricolor deve perder goleiro no fim dessa temporada, eu me refiro a Leandro, que foi durante muito tempo comparado com o Rogério Ceni, tudo porque fez gol com a camisa do São Paulo nas categorias de base como goleiro. Hoje, com 20 anos de idade, o Leandro é a terceira opção para o gol. Mesmo com a saída do Jandrei, que foi jogar no Juventude, o Leandro não conseguiu mudar seu status. O Rafael é o titular absoluto, o Yang é o cara que vai ser utilizado em caso de necessidade. O Leandro surge como terceira opção. Como o seu contrato se encerra em dezembro, ele já deu a entender que não renovará seu contrato e vai buscar alternativas para poder jogar com mais frequência. Importante contar que o São Paulo nem fez proposta, até porque já entendeu que não faz parte dos planos do Leandro a sua permanência no Morumbis. Jogador que teve oferta em agosto do Leixões, time foi o quinto colocado na segunda divisão. O São Paulo, na oportunidade, brecou a saída, ao que parece agora não vai haver uma reviravolta. Só para terminar de contextualizar a situação dos goleiros do São Paulo, o Rafael tem 36 anos de idade, contrato até dezembro de 27, mas caiu nas graças do torcedor e já admitiu a vontade de se aposentar no tricolor. A ideia do São Paulo é de prorrogar esse vínculo, até porque entende que o Rafael foi o primeiro goleiro que assumiu de fato e com qualidade a posição que havia sido deixada há muito tempo atrás por Rogério Ceni. Só para completar sobre Leandro, jogador que chegou em 2019, ganhou bastante destaque em 2022 com um gol de falta, como eu citei agora há pouco. São Paulo não pode contratar jogador do futebol sul-americano mesmo com contrato? Não, não. São Paulo não pode contratar jogador do futebol sul-americano, do futebol brasileiro. Jogador de futebol com contrato com qualquer outro clube não pode mais ser inscrito, tá? E o São Paulo já decidiu que não vai contratar mais reforços. Inclusive o Tricolor já mandou a lista das 3 novidades para a próxima fase da Libertadores da América. Serão eles Maílson, Rigoni e o Rafael Tolói, tá? São Paulo acaba de vencer o Botafogo jogando bem.
1-0, mesmo com muitos problemas, São Paulo poupando alguns titulares, Marcos Antônio e Arboleda entraram no segundo tempo, gostei do Rigoni, fiquei feliz com a atuação do Luan. Cara, o Luan deu uma entrevista ao The Players Tribune outro dia, falando sobre o período de depressão, a dificuldade fora, enfim. São Paulo louco, Nicola, atualiza nós aqui. O São Paulo tem negociação com algum jogador? Não, nada. Não será contratado mais ninguém. São Paulo justifica que não tem mais como inscrever atletas e está satisfeito com o atual elenco. O que o Crespo está fazendo com esse elenco sepulta de vez as Zubeldetes. Você está coberto de razão. O elenco talvez seja ainda mais fraco, porque ele perdeu vários jogadores, vários. Ele perdeu Ferreira, ele perdeu o Matheus Alves, ele perdeu o Henrique Carmo, ele continua sem ter o Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Caleri, o André Silva se machucou, o Ferreira hoje não estava à disposição. Você está coberto de razão. O trabalho do Crespo, cara, acho que o maior acerto que o São Paulo teve no ano talvez tenha sido essa troca. E é uma troca que eu não faria, porque eu não considerava o Crespo bom. Pelo menos é o que eu ouvia de referência de Muricy Ramalho, de Milton Cruz, de Carlos Belmonte, de Rui Costa, os caras que cuidavam do futebol em 2021, quando o Crespo passou por lá, os caras avaliavam o trabalho dele como um ruim na preparação do time para os jogos. Enfim. Consegue descobrir o grau das lesões do Dias e do Wendel. Os dois saíram mancando, né? E saíram conversando no fim da partida. Chamou a atenção, né? Em geral, o Enzo Dias e o Wendel são concorrentes, né? Mas eu achei a imagem interessante. O Wendel, ele entra no lugar, o Enzo começa como titular e pede substituição. E aí o Wendel vai para o jogo, no momento começa a sentir, depois dá 2, 3 piques, depois pede para ser substituído. O Crespo já tinha feito as 5 substituições e diz, agora você vai ficar. No fim da partida, o primeiro que corre atrás do Wendel é justamente o Enzo. E abraçados, eles começam a conversar entre eles para dizer, e aí, o que aconteceu e tal. Vou tentar descobrir aqui